Oi, tudo bem? Eu sou o Anderson Zanetti, faço parte do grupo teatral Mata, sou diretor teatral, também sou professor universitário, dou aula na Faculdade SESI de Educação e trabalho com filosofia e estética teatral. Conversando com o coletivo, pensamos em alguma maneira de cada um de nós trazer uma perspectiva de interesse para contribuir com o Manifesta Arte em Rede. Então eu pensei em um tema que eu acho bastante interessante, e esse tema advém dos estudos do Walter Benjamin sobre o poeta francês Charles Baudelaire, e mais precisamente sobre a figura do Flaner, uma personagem que habita a cidade e é bastante interessante e está nos poemas do poeta. Para começar, eu quero ler um poema que está nas Flores do Mal, e esse poema tem o título de A Morte dos Artistas. Começa assim: Os guizos, quantas vezes há que sacudi-los? E quantas te beijar, triste caricatura? Para acertar o alvo, essa mística urdidura, quantos dardos, ó aljava, hei de desferi-los? Vamos gastar nossa alma em tramas e sigilos, demolir o que houver de pesada estrutura, antes de contemplar a grande criatura, cujo infernal desejo nos deixa intranquilos. Alguns não têm de um ídolo sequer lembrança, e escultores danados, como algo execrando, que vão adiante, a testa e o peito martelando. No escuro Capitólio tem só uma esperança: a morte, que, a planar tal qual sol novo, apressa o florescer das flores de cada cabeça. Bom, por que eu escolhi esse poema? Primeiro, como uma provocação para pensar a condição do artista, e mais precisamente desse artista que habita a cidade e que possa ter algo de flaner, de observador da cidade. E segundo, por conta dessa condição de confinamento que talvez possa nos provocar uma sensação de morte. Morte mental, morte física e não só. Uma morte da metáfora. Portanto, uma morte criativa. E isso principalmente se pensarmos nos artistas da cena, no teatro, no circo, na performance. Ou seja, a morte da criatividade porque não estamos no nosso espaço habitual, o espaço público, seja ele o espaço da rua ou seja ele o espaço de um teatro, de uma arena que é público e no qual se encontra o público. Ora, o que restaria de nós então, né? E eu penso que o final do poema nos traz uma perspectiva interessante, porque no final do poema tem uma contradição própria do poeta, do Baudelaire, que nos faz ter um raciocínio dialético, ou seja, um raciocínio por meio das contradições que nos traz sempre uma nova perspectiva. E é aí que o Walter Benjamin trabalha. No final do poema, acho que como vocês puderam perceber, o Baudelaire diz o seguinte: só há uma esperança e essa esperança é a morte, né? A morte como uma sensação, talvez, a morte como um confinamento, talvez, né? Mas é só a morte que faz florescer as flores de cada cabeça. Então aí a gente pode pensar no seguinte: no oposto da multidão, no oposto do público, não é? Quer dizer, se a morte nos espreita, se a morte sufoca a nossa criatividade e nos leva a nos fechar, qual seria a nossa liberdade, portanto, se não a rua?
se a liberdade não é o ônibus, não é o metrô, se a liberdade não está no meio das pessoas, dos transeuntes. A liberdade só pode estar na nossa cabeça e a flor só pode florescer aqui. É aqui que está a criatividade. Mas é uma criatividade de fato sufocada porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa respirar o ar externo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Que eu não vou cair na ideia de que esse enclausuramento exige do artista se reinventar. Eu prefiro não cair nessa ideia do se reinventar, porque para mim há algo de meritocrático nela, ou seja, quem não consegue se reinventar não tem mérito, né? Quer dizer, veja, percebam as condições, como ter méritos em condições sufocantes como essas, né? Então, e outra, se reinventar também traz uma ideia de que o artista tem que olhar para si. A responsabilidade só está no artista e a criatividade só estaria no artista. Mas não é bem isso que uma perspectiva do Flaner traz. Por quê? O Flaner, ele só tem fruição estética, ele só pensa, ele só sente prazer se ele estiver na multidão. Ele se alimenta do outro. E esse outro é o público. Portanto, eu diria que essa condição de confinamento, ela não só nos força a pensar em nós mesmos, mas nos força a pensar como nós dependemos do outro. O artista, especificamente, depende do seu público. Então, talvez o mais interessante seria pensar o público, ou o espaço público, as pessoas no espaço público, porque é disso que se trata. Estamos privados exatamente disso nesse momento. Portanto, esse confinamento, ele nos traz essa, digamos assim, nos traz essa condição de como somos dependentes uns dos outros. E aí eu vou falar do Flaner, portanto, ou seja, para tentarmos identificar o que há de Flaner nesse artista, seja o artista de rua ou seja o artista de um espaço fechado no qual se tenha um público, né? O Flaner, ele esteve presente em obras do Victor Hugo, esteve presente em obras do Edgar Allan Poe e esteve presente, como eu disse, nas obras do Baudelaire. O Flaner é um termo francês que designa o errante, o vagabundo, o desocupado. Mas não é bem aquele desocupado como o Trump, ou um palhaço inglês ou norte-americano, né? Ou seja, aquele que, por ser desocupado, é ridicularizado, tem algo de cômico. Na realidade, ele é desocupado, o Flaner é desocupado porque ele tem um olhar desinteressado. Como assim desinteressado? Ele tem um olhar que não é utilitarista. Não é um olhar voltado, por exemplo, para algo que possa ser útil de imediato. Ele não tem compromisso com o imediatismo. Na realidade, o Flaner, que é esse ser errante das galerias parisienses, que passeia, para diante de uma vitrine e fica olhando, ele não tem responsabilidade nenhuma com o imediatismo, ou em fazer algo no imediato. Pelo contrário, ele tenta identificar esse observador da vida cotidiana, tenta identificar naquilo que ocorre no presente, naquilo que ocorre no imediato, algo que possa ser perene, algo que possa ser eterno no efêmero. Então aí a gente tem uma outra contradição, um outro movimento
dialético, se preferirmos, né? E isso está presente nos poemas do Baudelaire, como aponta o Walter Benjamin. Então, a gente pensa no seguinte, como que pode haver algo de eterno naquilo que termina? E aí, em um outro poema do Baudelaire, o Walter Benjamin dá uma pista interessante. Em um poema chamado Uma Passante, o observador, que é o poeta, que é o próprio Baudelaire e que é, portanto, o Flaner, ele começa pelo final. Ele fala de uma bela mulher que passa por ele a percebe, ele não sabe se ela o percebeu, mas no final da ação, quando a ação termina, é que ele se pergunta, será que isso que começa, mas começa pelo fim, porque tudo que é efêmero começa pelo fim, ou seja, tudo está terminando quando a gente vê algo na cidade, não é? A gente não vê nada iniciando, a gente vê, quando a gente vê o movimento, a gente vê sempre algo terminando, a gente sempre vê algo indo embora. E é isso que acontece com o poeta nesse poema Uma Passante. Ele vê a mulher passando e somente no final ele se pergunta, o que fica disso? O que fica desse acontecimento? Será que fica algo? Será que esse fenômeno me provocou alguma coisa que me fará nascer de novo? E aí o Walter Benjamin diz o seguinte, essa é uma coisa muito característica nas poesias do Baudelaire e que dependem dos acontecimentos na cidade, não é? A gente percebe somente as coisas quando elas estão nesse movimento de terminar. É quando, por exemplo, estamos na janela de um ônibus, não é? Isso provavelmente já aconteceu com muitos de vocês. O ônibus está vazio, pouco ocupado, e aí você tem o privilégio de escolher em qual cadeira sentar. Vamos descrever a seguinte situação. Você está cansado, já fez tudo o que tinha que fazer naquele dia, portanto você não tem interesse mais em nada, em só ver o tempo passar, as imagens passarem. E aí você, portanto, escolhe um assento. E esse assento é o assento da janela. Mas você não quer pregar o olho em uma coisa fixa. Você simplesmente senta na janela e deixa o seu olhar percorrer tudo que vai passando de forma espontânea. Você conscientemente não procura fixar o olhar num objeto específico, numa ação específica. O seu olhar, como um olhar curioso, espontâneo, vai tendo o prazer de agir sozinho. E você percebe o quanto também é bom que as coisas comecem e terminem, comecem e terminem, comecem e terminem. Em um movimento incessante, não é? Isso ao mesmo tempo em que relaxa uma mente cansada no final do dia, abre espaços para liberdade. Para a liberdade, uma liberdade que, pelo menos naquele momento, rompe, por exemplo, com o que foi o trabalho do dia, ou um trabalho alienado. Quer dizer, você ficar concentrado o dia inteiro em executar um trabalho, com começo, meio e fim, e não conseguir enxergar mais nada ao seu redor. E não conseguir enxergar mais nada ao seu redor e nada do que pode provocar prazer ao seu redor. Por exemplo, as cores das paredes, as cores dos quadros, as cores das ruas, os sons, os ruídos, tudo pode ser um objeto solto para quem não tem pretensão nenhuma. Então isso é um pouco do Flaner, e do Flaner que está presente nas obras do Baudelaire. Ele para nas galerias parisienses e ele olha uma vitrine sem o interesse de ser consumidor, por exemplo, consumidor monetário, nem tem dinheiro, de sacar um dinheiro e comprar. Ele não é consumista, senão
consumir as coisas pelo olhar, por um olhar que sabe que aquilo não será seu. Ou seja, ou é um vestido bonito, ou é um traje masculino ou feminino bonito, que agrada, que provoca prazer, mas ele sabe que nada daquilo será eternamente seu. Que todos aqueles produtos que fazem parte das lojas, da sociedade de consumo, estão ali não simplesmente para serem eternos, mas estão ali para provocar algo em si. E então o Flaner está muito interessado nisso, e ele depende disso. Ele depende do que os espaços públicos provocam nele. O que faz pensar, o que faz agir, como isso pode alimentar o seu espírito. Bom, para alguns, falar que o Flaner, né, enfim, talvez não teria chances nenhuma em tempos de pandemia por conta do confinamento, seria dizer isso já tardiamente, porque sem a pandemia poderíamos dizer que numa condição que também é chamada de condição pós-moderna da vida contemporânea, esse Flaner já não teria espaço há muito tempo. Ou seja, como assim? Em um mundo, por exemplo, que é capaz de criar realidades outras que não a realidade sensorial imediata do externo, da rua, que pode provocar, por exemplo, realidades paralelas, como a realidade virtual, aquela que encontramos na internet, né? Essa realidade virtual não daria espaço para o Flaner existir. Em certa medida, sim, o mundo mediado pela câmera, o mundo mediado pelo vídeo, pela internet, pela virtualidade, talvez já teria há um tempo, mesmo antes da pandemia, confinado esse observador da vida cotidiana, esse observador da cidade. Talvez no máximo tivesse o transformado num voyeur. E um voyeur não é exatamente um Flaner. O voyeur, ele se contenta em observar e ter prazer observando. E o Flaner não. Ele, além de ter prazer observando, ele descobre, ele procura. O Flaner, ele pode ser especialista em alguma coisa. Por exemplo, nos contos do Edgar Allan Poe, o Flaner tem até um olhar científico, porque é ele que na calada da noite viu uma coisa que ninguém mais viu, que nem a polícia viu. Ele consegue desvendar um crime. É o Flaner que, com o seu olhar despretensioso, percebe fenômenos, detalhes da vida que nenhum outro percebe. E ele sente prazer, portanto, o Flaner, não só de olhar, ele sente prazer em descobrir e ele sente prazer em criar. O Flaner cria, mas ele cria a partir de um tempo outro, ou seja, de um tempo que é o tempo do seu próprio ócio, que não é o tempo imposto. Não é o tempo imposto, por exemplo, pelo mundo do trabalho. Ou seja, então podemos dizer assim que esse aspecto do Flaner, ou flanar, é algo que é imprescindível para o espírito criativo e, portanto, para o espírito criativo de um artista, não é? E podemos também dizer que mesmo em um mundo, né, de realidades virtuais, ainda assim é impossível tirar as pessoas da rua. Se é impossível tirar as pessoas da rua, essa figura moderna, da modernidade, que surge lá no final do século XIX e perpassa todo o século XX, não tem como morrer, né? Ou seja, estamos agora numa situação em que as pessoas não estão na rua, mas elas não estão na rua para voltarem para a rua. E aí, então, já
caminhando para o final dessas provocações, dessas reflexões, eu quero pensar o seguinte, já não ficando só na figura do artista, dos artistas, na figura do Flannery em si, ou sem querer cair em futurologias, né? Do tipo, qual será o mundo pós-Covid? Eu digo não cair em futurologias porque tem surgido muitos escritos e falas sobre isso, não é? Inclusive para aqueles que tentam pensar um mundo melhor, né? E eu acho muito difícil pensar em um mundo pós-Covid, dizendo, por exemplo, que o mundo pós-Covid é um mundo em que o neoliberalismo foi derrotado, não é? Eu acho até uma aposta, de certa maneira, ingênua. Os bancos não vão deixar de lucrar, eles vão continuar chantageando o Estado. Os sociopatas de Wall Street e da especulação financeira, do capitalismo financeiro, não irão abrir mão dos seus lucros. Só para falar do Brasil, nessa perspectiva social e econômica, aquele 1% do Brasil, ou seja, os 5 mais ricos do Brasil, que detém cerca de 30% de toda a riqueza do Brasil, e isso equivale a 100 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas, esses 5 mais ricos, esses 5 bilionários, não irão estender a mão para ninguém, né? Então eu acredito que o mundo pós-Covid é um mundo pré-Covid, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Ou seja, o status quo continuará como estava e os donos do poder irão se rearranjar. Aí você pode dizer, poxa Zanetti, mas a tua perspectiva então é muito pessimista. Você fala de uma morte do Flannery, você traz um poema que é a morte dos artistas, você fala que a pós-modernidade confinou, não é? Ou sufocou essa figura das áreas externas da cidade, e você quer terminar como, né? esse vídeo, não é? Eu prefiro terminar dizendo que talvez o mundo pós-Covid é um mundo em que as pessoas possam ter um momento de flanar. Um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, ele diz em um artigo que o mundo pós-Covid talvez seria um mundo em que nós aprenderíamos a usar o tempo ocioso, o tempo em casa, não é? Eu concordo que nesse confinamento a gente repensa o que é estar em casa, o que é trabalhar em casa, não é? E aproveitar o ócio. Entretanto, isso em condições de estado de bem-estar, por exemplo, como da Europa, não é? Porque se pensarmos, por exemplo, em trabalhar em casa, num país como o Brasil, tão desigual, como que alguém vai ser criativo trabalhando confinado em uma casa que tem 2, 3 famílias, 10, 15 pessoas? Então não é simplesmente pensar o mundo do trabalho, mas é pensar como que se dá esse mundo do trabalho e como que os trabalhadores em países tão desiguais não têm as mesmas condições habitacionais para serem criativos e terem ócio criativo em casa. E para esses trabalhadores que estão confinados em cubículos, apinhados de gente, só lhe restam a rua. É por isso que é tão urgente voltar para a rua. As pessoas estão voltando para a rua não é simplesmente pela irresponsabilidade do Jair Bolsonaro no Brasil. Muitas pessoas estão voltando para a rua porque é claustrofóbico as condições de miséria dentro da sua casa. Então, um mundo pós-Covid talvez seja um mundo em que, ao voltarmos todos de uma vez, a multidão voltando para as ruas,
talvez seja uma oportunidade de sermos também flaneurs, ou seja, nos darmos momentos de desinteresse, e quebrarmos com essa visão utilitarista. Ou seja, temos o direito de não querermos nada além da fruição estética que uma cidade, que a vida e que as pessoas podem provocar em nós. Bom, isso era um pouco do que eu tinha para falar hoje. Não chego exatamente a uma conclusão, mas deixo em aberto algumas provocações. Obrigado.